fora do Allianz Parque e fora da Arena Barueri do que em casa. Quer dizer, difícil qualquer prognóstico. Não, o Palmeiras vem também fora de casa com uma sequência de resultados impressionantes, né? Em casa que deu uma patinada. Umas rateadas. Perdeu 2 vezes no Allianz Parque. Perdeu para o Bahia e perdeu o último jogo para o Flamengo. Mas fora de casa o time do Palmeiras, pelo formato de jogo muitas vezes adotado, às vezes pela oportunidade que surge, porque geralmente o time da casa sai mais para jogar e oferece esses espaços para o Palmeiras que gosta desse tipo de jogo. Essa vai ser a despedida oficial do Estevão do futebol brasileiro, porque depois ele só vai jogar no Mundial de Clubes. Sim. Ele não estará mais, depois ele vai para a Inglaterra, para o Chelsea, e a gente não terá mais aqui o Estevão como uma atração do futebol brasileiro nas 2 últimas temporadas, essa e a temporada passada. O time do Cruzeiro vem em ascensão, o time melhorou muito, a chegada do treinador que conseguiu dar organização, né, o Leonardo Jardim, melhorou a organização do time, as mesmas peças, as peças estavam lá, e o treinador conseguiu organizar o time com essas peças. Com um formato de jogo muito interessante, às vezes com 2 centroavantes, às vezes com homens de lado de campo para explorar a velocidade, às vezes um pouco mais por dentro para fazer as jogadas que são interessantes. Tem um espectro de variação a equipe do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro e por isso está fazendo um grande campeonato, né? Uma vitória contra o Palmeiras leva o Atlético para brigar pela liderança, aguardando o resultado do Flamengo para saber como estarão as coisas. Agora, o Palmeiras está se preparando a partir de agora para o Mundial, né? Porque esse é um jogo que vale a liderança do campeonato. A intenção do Palmeiras é sair daqui, do futebol brasileiro, levando essa esperança, essa expectativa de conquista de um título tão importante. Claro que é difícil... Já pensou que bonito ser primeiro no geral da Libertadores? Isso já é... E também na parada, o líder momentâneo? Porque na volta ele terá essa condição. E a visão dos adversários é aquela que o Palmeiras deixa, né? De ser líder da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Essa é uma visão que o Palmeiras não quer deixar, porque é uma visão impactante. Porque quem ficar no Brasil treinando vai ficar analisando a tabela e vendo o Palmeiras na primeira colocação do campeonato. Aí abrindo aí 3, 4 pontos, dependendo de cada clube que esteja ali na colocação entre os 4 primeiros do campeonato. Então eu acho o time do Palmeiras não vai ter os 2 zagueiros titulares, né? Os 2 tomaram cartões na última partida contra o Flamengo, vão ficar fora. Vai a dupla reserva para esse jogo e vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre acho que tem favorito. Para mim, jogo de futebol tem favorito. Pode ser favorito e favoritaço. Você pode escolher, né? Tem isso? Tem aquele favorito de boca vazia, favorito. Tem o favorito de boca cheia, favorito, é boca cheia. E tem o favoritaço, né? Aquele que você vai, esse é puro de 10, vou apostar aqui minhas fichas, é puro de 10 que esse aqui vai dar certo. Então, já tem gente gritando aqui. O Palmeiras que não perde para ninguém fora de casa. Aqui falou assim, quantos jogos o Palmeiras está invicto fora de casa? Vamos dar uma olhadinha numa tela mostrando o retrospecto mais recente do Palmeiras fora de casa. E Zé, é impressionante, ó. Mas é pro Pascoal isso aí, pro Pascoal. Olha lá, Pascoal. Recordes atingidos pelo Palmeiras como visitante. 20 partidas sem perder. Com 17 vitórias e só 3 empates nesse período. Maior sequência desde novembro de 95 até maio de 96. Época em que o Zé enfrentava esse Palmeiras com a camisa do Corinthians. 21 jogos na época com 20 vitórias e 1 empate fora de casa. Maior invencibilidade atual como visitante no Brasileirão. 8 vitórias em 8 jogos. 100% de aproveitamento fora de casa, Pascoal, nunca vi isso. E a segunda maior sequência de vitórias consecutivas, 8 na história do Brasileirão. Melhor marca também era a Sociedade Esportiva Palmeiras, 10 entre 93 e 94. Esse é o time do Zinho. Quando o Palmeiras tinha um time espetacular, ganhou inclusive os brasileiros de 9-3 e 9-4. Os números são expressivos. Que números são esses?
Hã? Isso é pra desanimar o cruzeirense ou pra dar um estímulo ainda Isso é pra maior? animar, Pra animar. quebrar essa história? É o que? É imbatível, Pascoal? Não, é isso aí, imparável, imparável. Vai, Pascoal, esse negócio, imparável, eu vou tudo falar bem, pra vai, você, imparável. Hã? esse negócio Agora o Pascoal falou uma coisa que é verdade. Não entendo. Sem Gomes e Murilo, com Bruno Fux e Mikael, dá um alento, dá uma esperança aí pro O Cruzeiro. problema é sem Gomes. Murilo também vai o cara ganhar. que orienta o time, É então. o cara que orienta Organiza todo mundo, o time em campo. que organiza, que tem a questão da liderança, que posiciona muitas vezes os volantes na frente da zaga, que comanda os dois jogadores a não sai lá, eu tô aqui na cobertura, tal. Pode ver aí. O Palmeiras com o Gustavo Gomes tem um comportamento e sem o Gustavo Gomes tem outro. Por mais que sejam bons jogadores, que o Murilo também é muito bom jogador, o Fux é bom jogador. O Murilo também tomou cartão. Sim. Fux Tô só falando sobre O Zé normalmente, tinha né? sido expulso contra o Flamengo. Não, era pra ter sido expulso. Se ele acerta o jogador, Não tinha bola no... o beijinho, né? O beijinho, né? O Ailton Lucas. Ayrton Lucas, se acerta, o Ayrton Lucas estava fora do próximo jogo. Porque realmente foi uma entrada muito forte. Ah, mas foi de lado, a intenção foi baixa. Não tem. A intenção não. Vou falar com quem conhece, Carrinho. Diga lá, José. Carrinho eu conheço, Pascoal. Carrinho, né? Intensidade Especialidade moderada. da Tal. casa. Não, foi um carrinho muito forte que se pega. Você não pode julgar pela força, você tem que julgar pela intenção e a forma como você entra. Porque na força, então tá bom. Se não quebra, então não tem expulsão, não tem vermelho. Porque hoje, eu não posso jogar hoje, tá vendo? Se eu jogasse hoje, não ia ter problema nenhum. Você não ia pegar no meu pé do cartão, você não ia falar nada de vermelho. quê? Porque, pô, Pascoal, as entradas que eu tô vendo hoje, a intensidade moderada, não tem problema. Os negros voando daquele jeito? Meu Deus do céu. Rafa Marques, você que é um cara que sempre joga limpo, diria para o nosso fã de esporte que nesse momento quem tá jogando mais bola, que futebol te agrada mais? Ou do Palmeiras ou do Cruzeiro? É porque do Leonardo agradar Jardim? futebol. Então, isso é subjetivo. E de cara, estou dizendo que não é um comportamento murilista meu, não, viu, Plihal e amigos? É porque gosto, cada um tem o seu, né? Vendo os dois times jogarem, eu gosto mais de como o Palmeiras joga, tá? Em especial quando ele se comporta numa condição de visitante, em que preponderantemente sabe que o adversário o respeita, mas ao mesmo tempo precisa dar uma satisfação pro seu torcedor. E aí que o Palmeiras fica bem à vontade, bem confortável, geralmente diminui um pouco a busca pelo controle do jogo, mas em compensação acelera mais as transições. Claro que sem o Estevão vai perder muito dessa fase em que o time recupera a posse de bola e já liga o cara que é diferente na frente. O Abel vai ter que se reinventar. Aliás, o Abel tem, ao longo desses quase 5 anos como técnico do Palmeiras, se reinventado frequentemente, né? Da base, da espinha dorsal, e o time mantém o seu alto nível de competitividade e de conquistas, né? E é óbvio que isso tem a assinatura do Abel. Você pode discutir várias coisas sobre o técnico português do Palmeiras, mas eu acho que não cabe discussão a capacidade que ele tem de refazer modelos para adaptar o jogo ao perfil do elenco que ele tem naquele momento. Então eu gosto mais do Palmeiras na média do que do futebol que o Cruzeiro joga. Porém, aí lembrando do nosso queridíssimo Mário Marra, mas é preciso saber que Cruzeiro vai ser esse que vai enfrentar o Palmeiras. Eu fiquei esperando o Pascoal dizer quem era o favorito, que ele disse, sabe que todo jogo tem favorito? Pra mim todo jogo tem favorito, pode ser favoritaço, favoritinho, favoritesco, mas ele não falou. Eu ia colar. É que não me deixaram, eu fui bruscamente interrompido aqui. Rafa, porque colocaram uma tela só pra ver se fortalecia sabe, o término Quem é favorito? do pensamento dele. Sociedade Esportiva Palmeiras. Favorito? Claro, são 20 jogos. Favoritinho, assim, 20 jogos com 17 vitórias fora de casa. Eu também acho. E pode chegar a 21 vitórias, como o time teve o time de 94. Que Cruzeiro vai entrar em campo nesse domingo? Um Cruzeiro que vai partir do princípio que o Palmeiras não vai querer ter o controle do jogo e ele, Cruzeiro, vai bater no peito e dizer, sou o mandante, estou em casa, preciso dar uma satisfação para esse Mineirão lotado, então a bola vai estar comigo. Ou um Cruzeiro que vai tentar devolver ao Palmeiras essa condição. Então, já que você não quer a bola, eu também não quero, então vamos ver quem tem mais poder de barganha. Tende a ser um jogo, meus amigos, não quero aqui desestimular os torcedores e muito menos o fã de esporte como um todo, mas tende a ser um jogo muito estratégico.
Eu não acho que vai ser um jogo em que os times vão tomar iniciativa. Vai ficar aquela história, eu não vou, você não vem. Eu não vou, você não vem. Sabe aquela coisa? E aí, em algum momento, alguém vai ter que tomar iniciativa. E o Cruzeiro vai estar pressionado pelo seu torcedor. E aí, dependendo disso, pode ser fatal contra o próprio Cruzeiro. Embora eu acho que o técnico Leonardo Jardim vai manter aquele time com 4 homens de frente. 2 homens abertos, o Gabigol jogando ali junto com o Caio Jorge. Veremos qual vai ser o Cruzeiro. Mas, independentemente da formação, está em casa. E por estar em casa, vai ter que dar uma satisfação ao seu torcedor. E isso é bom para quem? Isso é bom para o Palmeiras. O Cruzeiro lembra muito um pouco aquilo que o Flamengo fez contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. 2 linhas de 4, marcação, bem próxima, saindo em velocidade. Não, mas eu acho que tem muito o Flamengo isso. No primeiro tempo jogou fechadinho contra o Palmeiras. Com mais de 60 mil pessoas no estádio. Acho difícil o Cruzeiro ter esse comportamento. Torcida esmagadora, favorável. Mas isso tudo depende também da postura do Palmeiras. Porque o Palmeiras, o Abel, como o Rafa falou, o Abel tem muitas estratégias durante os jogos. O Abel entregou a bola pro Atlético Mineiro aqui num determinado ano, não sei qual. Entregou a bola pro Atlético Mineiro e falou, toma, fica aí dentro do Allianz Parque. O Atlético martelou, ele foi lá... Perdeu pênalti. Não, essa foi na Libertadores, foi no Campeonato Brasileiro. Ele foi lá, 2-0, acabou o jogo. Fez 2 ataques, acabou o jogo. No jogo seguinte, dentro de casa, era contra o Botafogo. Todo mundo achou, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pressionou o Botafogo, primeiro tempo, 20 minutos, 3-0 pro Palmeiras. Aí com 45 ele já começou a substituir os jogadores. Tem essa questão da estratégia. Até mesmo o próprio Cruzeiro vai pressionar em cima ou vai recuar? Porque se o Cruzeiro recuar, o Palmeiras naturalmente vai sair com a bola. Aí o Cruzeiro pode jogar no contra-ataque também. É o Cruzeiro quem vai tomar. Eu também tenho essa impressão. Agora, Pascoalzinho, o bastidor nesse tipo de jogo também conta bastante. Não sei se você se lembra, outro dia ele estava aqui com a gente, gravou um Bola da Vez, ainda não foi ao ar. Marcelo de Lima Henrique apitou uma derrota do Cruzeiro no início do campeonato contra o Inter, expulsou um jogador do Cruzeiro no início, foi 3-0 para o Inter. Aí o Pedrinho Lourenço deu aquela ligada para a Confederação Brasileira de Futebol e o Marcelo Lima Henrique pegou uma longa geladeira. Ele saiu da geladeira há pouco tempo num jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, vitória do Palmeiras lá em Bragança Paulista. Então, Marcelo Lima Henrique estava escalado no VAR para o jogo de domingo. Ia fazer a cabine de VAR. Por solicitação do Cruzeiro, ele foi retirado da escala. Quer dizer, a pressão em cima da arbitragem, de certa maneira, já começou. O árbitro do jogo será o Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro de Pernambuco. Ele será o árbitro de campo e o Marcelo Lima Henrique não mais o VAR. Às vezes, assim, eu parto do seguinte ponto. Todas as vezes que a comissão de arbitragem ela recebe uma ponderação como feita pelo Cruzeiro e muda o árbitro do jogo, eu fico sempre com um pé atrás, né? Porque a comissão de arbitragem, ela deveria ter tido um pouco mais de cuidado, né? Para escalar. Porque aqui no Brasil, aqui é tudo muito estranho, não sei. Aqui é tudo diferente, isso aqui é um país muito estranho. Esse é meu amigo Pedrão que falava isso. Agora, aqui é tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito. O VAR do Brasil não funciona. O VAR do Brasil funciona com a câmera da transmissão. O VAR do Brasil é uma esculhambação. Os caras marcam errado e o cara corrobora o erro. O cara viu que o cara pitou certo, aí chama pro cara errar. Aqui é muito estranho, né? Agora o Marcelo Lima Henrique tá pagando aí um preço por um jogo que ele apitou mal do Cruzeiro. Se for assim, qual árbitro vai estar pronto para apitar jogo de futebol nesse país? Se todo mundo erra a favor e contra todo mundo toda hora, quem é que vai apitar jogo? Esse aqui eu não quero. Aquele ali não quero não. Aquele outro não me serve. Esse aqui, ninguém quer ninguém. Então a comissão de arbitragem também, eu vou dizer um negócio para você, um negócio para a gente analisar. O atual presidente da CBF, que foi recentemente eleito, ele tinha que dar uma olhada. Samir Chaldi. Eu já tive várias discussões na época com o Salvio, agora com o Gaciba, com a Renata, com o Simon não, porque o Simon pouco participou às vezes dos programas que eu participava por causa do horário.
Mas isso tudo, eu não sei, eu acho que passa muito pelo histórico do que é a CBF com esse relacionamento entre CBF, Comissão de Arbitragem e clubes. Né? Porque uma vez eu tive uma discussão séria com o Pedro sobre isso, porque a Comissão de Arbitragem, ela não tem que abrir as portas para ninguém. Não tem que abrir as portas para, vou receber o clube, o Palmeiras, eu vou receber o Corinthians, eu vou receber o São Paulo, eu vou receber o Cruzeiro. Você não tem que abrir as portas para ninguém. Eu pergunto, os clubes abrem as portas para o árbitro entrar e ver se eles estão administrando bem a sua entidade? O seu clube? Por que agora você que tem dívidas, erra nas contratações, erra no planejamento... Você sabe qual foi o último clube recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF, né? Comissão de Arbitragem da CBF, não, pela CBF, né? Foi o Grêmio. O Grêmio. Semana passada. Mas olha um pouquinho. Mas sabe o que o Grêmio tinha... as ponderações do Grêmio eram absolutamente palpáveis. Mas aí na rodada seguinte, quando o Bright White desmancha na área, levanta suspeita. Posso falar uma coisa pra você que ontem o Gaciba me contou? E eu não sou baú para ficar guardando. A comissão... vocês estão preparados para o que eu vou dizer, não? A comissão falou que foi pênalti. A comissão... eu vou contar uma coisa... Eu tô sempre, mestre. Está preparado aí, rapaz? Está preparado aqui, José? Está preparado? O senhor que está em casa, preparado? Tô firme aqui. A comissão de arbitragem do Brasil entendeu aquele lance do Bright White contra o goleiro do Bahia. Atenção, senhores. Como penalidade máxima. E eu não consegui parar de rir. A Comissão do Brasil? Eu comecei a rir. Ou a Comissão Internacional? Não, porque um cada canto, o Rafa pode depois explicar melhor. Cada um tá num lado e vai pra cá e dá um devorteio, o outro que tá ali, o outro que não apitou, o outro que apitou, mas tá longe. É um negócio muito maluco. Eu acho que o novo presidente, o Samir, tem que tomar uma posição disso aí. Tem que ter um negócio sério. O Samir poderia tirar 10% ou sei lá quantos por cento de cada presidente das federações, já que o colocaram ali. O caminho é qualificação, galera. Pascoal, calma. Tirar desse aí. Sabe o que é? É a profissionalização. Implementar um VAR semiautomático. A CBF tem dinheiro para fazer isso. Dá uma bombada no VAR. Veja quanto gasta com as federações. Diminui um pouquinho. Diminui. O salário, quanto que é o salário do presidente? Altíssimo também. Né? Diminui um pouquinho, tira 10%, vamos melhorar o futebol. Como é que é o VAR semi-automático, qualificando os árbitros, transformando o árbitro em profissionalização. Quanto que a CBF arrecada, ela não precisa nem diminuir o salário dos presidentes da federação. Mas eu também concordo com você. Tá sobrando lá. Então, mas tá sobrando, mas não é porque tá sobrando que você também pode sair distribuindo. 50 de... Então, assim...